Olá, meu nome é Eric, sou coordenador pedagógico do ensino médio brasileiro e estamos aqui hoje para uma entrevista, uma conversa com a professora Janice, coordenadora do Fundamental 1 do Colégio Humboldt, do Currículo Brasileiro, numa tentativa de, ao mesmo tempo, resgatar um pouco da história e da memória do colégio, assim como também homenagear a trajetória da professora à frente da coordenação e de tantos trabalhos dentro do colégio, para o colégio, com o colégio, nessas últimas décadas. Olá, Janice. Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite para essa conversa. Muito obrigada a eu, Eric. É um prazer, né, nesse momento da minha vida profissional e num momento tão significativo para mim, poder estar aqui e fazer isso aqui com você, ter essa conversa. Ótimo. Vamos começar então no que seria realmente uma trajetória de vida, né? Como que você se envolve com a educação, como você decide pela educação como carreira, como quase uma filosofia de vida, e como é que você se prepara para isso e chega até o Colégio Humboldt? Então, é interessante isso, porque eu sempre me interessei, desde menina mesmo, pela educação. Eu sempre gostei de estar com crianças, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de observá-las, observar como elas aprendem. Então, eu sempre tive esse olhar de observação. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Não é que assim eu estudei, fiz graduação, depois comecei a trabalhar, não. Inclusive, eu trabalhei em outras áreas, comecei a trabalhar muito cedo mesmo. E fui fazer pedagogia, quando eu pude, fiz pedagogia, fiz graduação em pedagogia e mais tarde, assim, só para dizer um pouco da minha carreira acadêmica, eu fiz a especialização em psicopedagogia e ainda depois o mestrado focado em psicopedagogia, porque sempre eu fui assim, muito mobilizada pelas questões de aprendizagem, né? E a pedagogia te instrumentaliza muito, mas a psicopedagogia muito mais, porque você pode se favorecer de outras áreas, né, complementares. E a pedagogia, a psicopedagogia, ela trata mesmo das questões de aprendizagem, de modalidades de aprendizagem. E eu sempre achei que as crianças, as pessoas, elas não aprendem do mesmo jeito, da mesma forma, e que elas não dão as mesmas respostas ao mesmo tempo. Então, isso eu já sabia intuitivamente. Aí eu fui buscar na minha formação, né, nos cursos de formação, na própria graduação, especialização, enfim, e isso sempre me mobilizou assim a vida inteira. Eu iniciei a minha carreira assim, na educação também muito cedo, estudando e já trabalhando, então eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos na rede pública também, trabalhei na Prefeitura de Embu das Artes durante muitos anos, uma classe social bastante desfavorecida em termos de recursos, e depois eu trabalhei em outras instituições particulares. E no final de 88, 89, através de um grupo de estudos que eu participava na USP, também focado no estudo sobre alfabetização, chegou até mim que o Humboldt naquele momento, porque, deixa eu só contextualizar um pouquinho, isso era no final da década de 80, né? E é quando as pesquisas sobre a aquisição de leitura escrita chegavam ao Brasil através da educadora Emília Ferreira, Nata Berosky e outros colaboradores, então teve assim aquele boom, né? No final da década de 80 para 90, onde os paradigmas em relação ao aprender a ler e escrever realmente sofreram uma grande transformação. E o Humboldt, então, estava com esse olhar para essas novas mudanças e procurava, então, uma coordenação, né, que pudesse já ter um pouco dessa experiência, que estivesse assim envolvida com essas questões, principalmente da alfabetização. E assim eu cheguei no Humboldt, né? Participei de um processo seletivo, fui contratada pelo nosso querido professor Krause, que na época era o nosso diretor,
E na época ele me falou assim, gostaríamos que você ficasse aqui pelo menos 5 anos. Esses 5 anos foram se renovando. Para consolidar um trabalho, enfim. Enfim, foi mais do que então, 5 vezes 5. Então no começo, no final dos anos 80, começo dos 90, você veio especificamente como coordenadora, já com esse horizonte de trabalhar com a renovação do processo de alfabetização. Sim, na época nós tínhamos não só o Colégio Humboldt, como a maioria das instituições estavam renovando, inclusive, todo o material didático. Isso, assim, era uma época de muito... na verdade, assim, o Brasil todo estava envolvido com isso, né? Eu acho que essa foi um marco na educação, foi um marco na educação brasileira. E foi um marco também no Colégio Humboldt, porque nós tínhamos um material adotado e na época, então, isso tudo foi renovado, foi revisitado, né? E porque na verdade o foco não era nem a questão do material didático, porque antes dessa década, vamos dizer, de 80 para trás, todo o trabalho de alfabetização, de aquisição de leitura e escrita, ele ficava muito focado em cartilhas. Era a superação do caminho suave. Isso, caminho suave, depois vieram outras, alfa, enfim, outras, mas assim, era só uma modernização de uma cartilha que não atendia, na verdade, todas as crianças e que também não focavam no aluno, né? De como ele aprende a ler e escrever, né? Então, de fato, eu cheguei no Colégio Humboldt como coordenadora, já do ensino fundamental 1. Talvez eu seja a coordenadora que mais ficou tempo no Humboldt na função de coordenação. É onde me disseram sim. Mas é interessante, Eric, que eu nunca deixei a sala de aula. Faz pouco tempo que eu não estou diretamente na sala de aula, assim, porque também regular, a demanda é regular. Mas eu sempre tive aulas, né? Eu dava um apoio ao processo de alfabetização com aulas regulares nas salas de primeira série, que hoje é o segundo ano, justamente para estar mais próxima das crianças, né? E poder também ser uma mediadora no trabalho do professor com o aluno e também com os pais, né? E acho que é importante a gente dizer que isso não é comum nas escolas, não. Né? Porque a coordenação mantenha-se dentro da sala de aula com uma ligação muito forte, é uma característica muito peculiar. Sim, né? sim. Eu sempre considerei muito isso, acho muito importante, acho que todo educador ele deve ter um pé na sala de aula sempre, né? Porque eu acho que isso favorece todas as relações, né? Mesmo com as famílias, você vai atender pais, você sabe de fato do que está acontecendo, de quem você está falando, como o aluno está se desenvolvendo, o professor. Então, acho que você tem mais recursos para, de fato, ser uma boa mediadora. Porque eu acho que uma coordenadora tem que ser assim, um coordenador, uma coordenadora, tem que ser, acima de tudo, um bom mediador, né? Sim. E em último instante somos todos professores coordenadores. Isso. Não alguém estranho ao processo. Isso. Mas você sempre se manteve coordenadora do Fundamental 1 ou você teve outras participações, outras, digamos, funções dentro do colégio? Então, durante muitos anos eu fui só parece que Por isso que é pouco, as né? nossas atribuições, né? Mas assim, as atribuições do coordenador, dos coordenadores do Colégio Humboldt, na verdade, foi sempre de fazer a gestão de um segmento. Então, eu sempre atuei não só na coordenação pedagógica, mas sempre fiz toda a parte educacional, que é o atendimento a pais, alunos, professores, e além de você fazer a gestão administrativa, assim, cuidar da rotina do dia a dia e tal. O que isso também foi mudando ao longo dos anos por conta das demandas, enfim, né? E hoje a gente está reorganizando esse modelo também. Mas teve um período no Colégio Humboldt, Eric, que houve a necessidade enfim, a gente precisou fazer algumas reduções, na verdade. E durante uns anos eu trabalhei juntamente com a minha colega Doroteia, que era a atual coordenadora no ensino médio, e nós coordenamos a escola como um todo.
Então eu coordenei na época né, do 2º ao 5º ano e estendi a minha coordenação mais 2 séries, que seria o 6º e o 7º ano. Para mim representou um grande desafio, porque eu trabalhei com 2 perfis de professores, porque o professor do ensino fundamental 1, ele tem a formação básica dele, que é a pedagogia, ele é um professor polivalente, ele não é um especialista, ele é mais, eu digo assim, mais educador, né? Sim. E o professor, a partir do 6º ano, ele é um professor especialista, é um professor licenciado, enfim. Então foi um desafio, mas eu aprendi muito, eu cresci muito mesmo. Acho que todos nós nos beneficiamos, porque em muitos momentos trabalhamos juntos, o professor polivalente com o professor especialista. Foi muito interessante também poder acompanhar os alunos numa outra fase também do desenvolvimento deles, já um pré-adolescente para adolescente, sendo que eu carreguei no colo lá no início, né? E eu senti que para muitas famílias foi muito bom também, foi muito assim, confortável no sentido do acolhimento, que eu acompanhei os alunos por muitos anos, né? Todos ganharam com isso, eu creio, né? Eu acho que todas as escolhas que a gente faz existem perdas e ganhos, mas eu creio que nessa época eu trabalhei muito, mas os ganhos foram muito significativos. E falando em mudanças, né, em grandes mudanças, afinal de contas, parece que são só 2 séries a mais, mas é uma grande mudança de perfil, como você bem colocou, mas em mudanças maiores, como foi essa mudança, a transferência? Você pegou o colégio no Largo 13 e trouxe junto com tantas outras pessoas aqui para Interlagos. Como é que foi esse processo para você? Como é que você enxergou isso? O que mudou no seu dia a dia e no dia a dia das pessoas com quem você conviveu? Eric, eu acho que mudou muito, sabe? Porque a gente veio de um espaço físico, né? Viemos de um espaço físico bem mais reduzido, onde tudo era mais próximo, em todo sentido, não só as distâncias do espaço físico, né? O ir e vir era muito próximo. As pessoas se viam mais, se encontravam mais, principalmente os professores, os alunos, enfim. Quando nós mudamos, de certa forma, a gente teve que se adaptar a um novo espaço, às distâncias. É como se a gente tivesse vários setores, várias escolas dentro de um espaço só. Mas como eu estava dizendo anteriormente, sempre tem ganhos e perdas. Então, aqui eu acho que nós ganhamos muito. Nós ganhamos no espaço físico, porque é um espaço assim maravilhoso para as crianças, para todos nós, né? É um campus, na verdade, isso aqui. Nós vimos as árvores crescerem, né? Porque quando nós viemos para cá caminhando, diga-se de passagem, que a gente caminhou do Largo 13 para cá, teve a caminhada oficial, marco. Era tudo muito árido, né? Porque tinha uns prédios, era tudo muito ainda árido, né? E a gente viu tudo crescer, então não só as árvores, as plantas, o verde tomando conta, né? Dando vida a esse espaço que era muito árido, e também a nova forma de transitar aqui, de se relacionar, né? Então, eu acho que assim, só quem fez essa mudança, deu esse passo, que consegue enxergar o significado que isso teve. No entanto, eu acho que tem um aspecto que eu acho que eu creio que foi um salto qualitativo também para o Rombank. Nós fomos sempre muito caseiros lá, era assim, como se fosse uma casa mesmo, uma grande família. Esse espírito ainda se mantém, mas houve a necessidade também de se profissionalizar muitos aspectos do trabalho, até por conta da demanda, enfim, de tudo isso que a gente tem aqui hoje, né? E também se adequar, né, aos novos tempos, né? Se a gente for pensar, muitas coisas mudaram de lá para cá. Se a gente for falar só do avanço tecnológico, a gente poderia falar horas sobre isso. E como isso mudou também o comportamento e toda a nossa ação. Né? E pensando nisso, você está sempre ligada a grandes momentos de mudança, né? Chega ao colégio com o desafio de modernizar a alfabetização e agora conclui essa fase
com o projeto, agora já programa Billy, né, já que é uma nova mudança de perspectiva, uma nova forma de fazer. Né? Como que foi o seu trabalho com esse desafio do Billy, né, do ensino bilíngue, 2 professores por sala, confecção de material, metodologia, toda essa discussão? Você sabe, Eric, isso é muito interessante, porque eu penso assim, todas as vezes que a gente, estando numa instituição como essa, né, como o Colégio Humboldt, né, não é possível, pelo menos eu me sinto assim, não é possível você pensar só nas mudanças da instituição sem se remeter, né, ao seu próprio processo como educador. Eu vivi muito isso intensamente há isso que há uns 5 anos, né? Porque nós estamos no 5º ano de implantação do projeto Billy. E na ocasião eu lembro que eu refleti muito sobre isso, conversamos muito internamente, tivemos muitas reuniões e eu senti necessidade inclusive de escrever sobre isso, o que tudo isso representa. Porque assim, eu considero que o Colégio Humboldt como uma instituição centenária, que está sempre se renovando, tentando sempre se adequar, né, às novas metodologias, às questões tecnológicas que hoje está tão forte. Fazia todo sentido também, com uma escola não só bilíngue, que hoje a gente não pode ver que o colégio é bilíngue, ele é uma escola internacional, porque até esse perfil do Colégio Humboldt vem modificando, fazia todo sentido rever também essa proposta pedagógica nas séries iniciais para fortalecer o idioma e tudo mais. Sem perder a essência, né, Eric? Sem perder a essência, porque a essência que eu falo é assim, sem perder a essência do que a gente acredita como concepção de aprendizagem e de educação. Porque assim, não é que agora então nós temos o projeto pedagógico antigo, velho, e o novo, não. O que nós pudemos e trouxemos de lá para cá. Nós temos que considerar nessas mudanças, principalmente quando a gente fala de paradigmas de educação, não é que nós estamos abandonando então uma proposta pedagógica, então ela se tornou antiga, obsoleta, pelo contrário, né? A essência é a mesma, a concepção de aprendizagem de educação ela é a mesma. O que muda é a forma de trabalho, é a possibilidade que os nossos alunos nesse contexto de Colégio Humboldt têm, né, como um privilégio mesmo, de aprender, né, a ler, escrever, a se alfabetizar simultaneamente em 2 idiomas e num contexto tão favorável como o nosso. Né? Mas eu volto a dizer, a essência, a concepção de aprendizagem, ela é a mesma, isso não muda. Muda a maquiagem, mas não muda a essência, né? Senão a gente não teria condições de continuar se modernizando ou se atualizando, abandonando uma tradição. A gente teria que falar assim, toda vez é uma refundação da escola, não se trata disso. A gente não está reinventando a roda, né? Nós estamos só renovando, inovando, oxigenando. Né? Oxigenando. Eu gosto muito de dizer que a gente tem sempre que se alinhar, né, às novas questões todas relacionadas à educação. Mas eu quero voltar à sua pergunta inicial. Por que eu fiquei muito mobilizada? Né? Durante muitos anos nós investimos nesse trabalho, ele se consolidou, né, como uma proposta pedagógica da escola e eu senti como assim, fechando um ciclo, né, e renovando e reiniciando outro. Quer dizer, já, o ano que vem a implantação do projeto Billy, ela se concretiza, ela finaliza. E assim, para mim isso é muito significativo, porque eu acho que eu vou deixar um bom legado nesse sentido. Eu não tenho dúvida. Porque eu pude acompanhar toda essa transformação, né, mesmo em relação à formação dos professores, né, e assim, deixar um trabalho que está aí para outros jovens continuarem, enfim, é muito bacana, é muito bom. Bom, então, considerando todo esse processo de modernização, de atualização que foi tão marcante ao longo da sua trajetória no colégio,
a gente não tem como não considerar que você, agora, encerrando um ciclo pessoal, Sim. também encerra um ciclo no colégio. Para quem não tem noção exata do que isso significa, se considerarmos que o colégio é uma instituição centenária, e desconsiderando os anos em que o colégio ficou fechado por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós teríamos Janice envolvida com 1/3 da história do colégio, pelo menos. 3 décadas de dedicação ao Colégio Humboldt. E agora, nesse momento da sua vida, o que te move nesse... Por quê? O que te faz pensar, então, nesse encerramento? Quais são seus planos, seus desejos daqui para frente? Então, primeiro que assim, eu me considero educadora na vida, né? Que eu não sou uma educadora dentro das paredes da escola ou de escola, né? Independente de qualquer instituição. Eu acho que assim, eu não vou deixar de ser educadora, porque educação para mim foi uma opção de vida, né? Uma opção de vida. E hoje o que eu estou fazendo, acho que mudanças são... Eu acho que educação também significa mudança. É impossível a gente pensar em educação sem pensar em mudança, porque senão a gente estaria falando de estagnação. E aí nada disso que a gente conversou anteriormente faria sentido. Mas assim, a escola está em constante movimento, mas eu como educadora, eu também estou em constante movimento, reflexão. E aí eu acho que a história do Humboldt e a minha história, elas estão muito, na verdade, fundidas, né? Porque se eu pensar que a maior parte da minha vida produtiva eu passei nessa instituição, é quase como que a minha personalidade pessoal com a minha personalidade profissional estivessem fundidas. Então, eu acho que mudanças são necessárias. Hoje eu estou numa fase de vida, numa faixa etária, inclusive, que eu me preparei para isso. Eu quero, assim, continuar ainda investindo na educação, mas num outro ritmo, de uma forma diferente. Quero priorizar outros projetos pessoais, que eu acho que isso é muito importante, como família e outras questões, enfim. Mas eu estou muito feliz porque eu estou podendo fazer essa escolha num momento muito importante da minha vida, né? Muito importante. E estou fazendo com muita tranquilidade, com muita paz, com muita felicidade em poder sair bem da instituição, estar bem e saber que eu vou poder sempre entrar e sair pela porta da frente. Isso é muito, muito gostoso. Muito, muito gostoso. Então é isso, né, Eric? Eu acho que as travessias na vida são importantes. E para mim agora é um momento de uma grande travessia e significativa. Então eu tenho uma sensação assim, que se eu não ousar fazer essa travessia agora, eu posso me perder, sabe, assim, no caminho, porque aí o tempo vai passando. Porque, deixa eu dizer uma coisa, hoje quando eu penso assim, as pessoas falam, nossa, Janice, 30 anos de Colégio Humboldt parece muito, e é muito. Só que assim, eu não tenho essa percepção de que é tanto tempo, porque eu acho que o fato de a gente também trabalhar com criança, com adolescente, com o ser humano em pleno desenvolvimento, isso nos renova a cada dia. Isso eu acho que eu vou perder um pouquinho no dia a dia da escola, né? Porque quando a gente chega na escola, a gente se envolve tanto e, enfim, eu acho que esse é o grande segredo, né? De por que a gente não consegue largar. Ainda que seja sempre muito ironioso, os nossos alunos têm sempre a mesma idade. Nós é que envelhecemos ano após ano. Isso mesmo. Mas, e agora, pensando nesses últimos 30 anos do colégio, o que você imagina ou deseja para o colégio, digamos, nos próximos 30 anos? Né? E me interessa diretamente, eu estou há 4 anos no colégio, você encerrando uma trajetória de 3 décadas,
o que você imagina, o desejo? O que será que eu vou viver dos seus sonhos do Colégio Humboldt? Então, Eric, o que eu tenho dito para muitos colegas, professores, funcionários, não só professores, né, quando eu tenho vivido momentos muito intensos e interessantes nos últimos dias aqui na escola, depois que eu tomei a decisão, porque eu converso com pessoas e eu percebo que a minha história se mistura com a história de muitos que iniciaram comigo ou com os mais jovens que estão começando agora. Então, o que eu diria, o que eu desejo para o Colégio Humboldt, para a instituição Colégio Humboldt? Primeiro, que eu acho que quem faz a instituição são as pessoas. Então, na verdade, o que eu vou desejar é para as pessoas que estão no Colégio Humboldt, assim como você que está há menos tempo e outros que estão começando, engatinhando aqui, eu desejo que vocês... eu acho que eu vou emocionar. Fica à vontade. E que possam construir, né, ainda muita coisa, que possam renovar. Mas assim, não quero absolutamente ser piegas, mas é que quando a gente fala vestir a camisa, a camiseta do Colégio Humboldt, o Humboldt é para mim como se fosse a segunda pele, porque eu passei a minha vida aqui, como eu já falei, a minha vida produtiva. Então, eu desejo para essa escola que as pessoas consigam desenvolver um trabalho ético, acima de tudo, né? Íntegro, e que não se percam nesse processo todo, que não percam a sua integridade e que não percam a essência do que é ser educador. É isso que eu desejo a ele. Anícia, eu espero que você veja esse momento, essa conversa, como a mais sincera e honesta homenagem que a gente... Aqui eu falo com tranquilidade em nome dos seus colegas, da comunidade, da instituição, que veja isso como uma grande homenagem, uma reverência ao seu trabalho. Muito obrigada. E a gente se compromete a seguir o seu exemplo de dedicação, de ética, de profissionalismo, de engajamento nesses próximos anos. E que você retorne sempre com a certeza, com a tranquilidade de que o que você plantou continua sendo colhido. Muito, muito obrigada, Eric. E para mim assim, é um prazer falar com você, que tá, assim, é mais jovem, tem uma vida toda pela frente, né, que pode... assim, são gerações, né, diferentes, mas que se complementam, né? Isso é muito bacana. Muito obrigada, Eric. Muito obrigada. Coração.